Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Já está no ar o programa TV com Debate desta quinta-feira, 12 de novembro de 2015. Hoje, quinta-feira, teremos Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, pelas eliminatórias da Copa de 2018 na Rússia. Deve acontecer na Rússia, né? Eu digo deve porque a FIFA passa por um momento de turbulência e a gente não sabe o que pode acontecer. Porém, as eliminatórias para o Mundial de 2018 acontecem em todo o mundo e na América do Sul. Hoje, o clássico sul-americano é o jogo mais importante da rodada. Vamos falar disso aqui hoje no TV com Debate, mas, porém, antes vamos falar do diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa, que ataca muita gente. Dados da Associação Brasileira de Diabetes dão conta que só no Brasil 14 milhões de pessoas têm diabetes. Diabetes que existem dois tipos de diabetes, nós vamos falar disso aqui também no programa. Eu recebo mais uma vez aqui com muita alegria o cirurgião vascular, médico, Dr. Carlos Henrique Bernardes. Boa noite, doutor. Boa noite, obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo bom. Pronto para falar de diabetes, informar e orientar as pessoas? Espero esclarecer o nosso público telespectador. Junto com o Dr. Carlos Henrique Bernardes, eu tenho também o prazer de ter hoje aqui no programa Eduardo Filetti. Boa noite, Eduardo Filetti, tudo bem? Boa noite, é uma honra estar aqui com meu amigo, o professor Carlos Henrique também, e que foi presidente da Associação dos Médicos, na época eu participei também lá, tal. Muito bacana o programa e com certeza vai ser um programa muito bom para as pessoas tirarem as dúvidas, tanto na parte de medicina humana como a veterinária, que também ocorre nos animais da diabetes também. A curiosidade, o objetivo é mostrar também que o cachorro sofre esse Gato também tem diabetes? Também tem diabetes também. Um dado que eu sinceramente, não tinha conhecimento. Que o A animal... veterinária hoje em dia está quase todas as doenças da medicina tem na veterinária. Dr. Carlos Bernardes, primeiramente, são dois tipos de diabetes. Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador como é que é a tipo 1 e a tipo 2. O diabético tipo 1 é aquela pessoa que já nasce com a sua deficiência do pâncreas da produção de insulina. Então, ocorre já no recém-nascido, na criança, é o tipo 1. E o tipo 2 é, na maioria das vezes, das pessoas que têm um erro alimentar e são obesos, não fazem exercícios e, a partir de uma certa idade, a partir dos 50 anos, começam a sobrecarregar as suas glândulas, principalmente do pâncreas, e eles começam a ter deficiência da insulina e começa a aparecer o diabetes. Eduardo Filetti, além do cachorro e do gato, outros animais também têm diabetes? Tem bovinos, equinos, suínos, só que nesses animais de grande porte, a medicina não é feita como uma medicina de ponta, assim. Por exemplo, o cara tem um porco com diabetes, lógico, se for um porquinho de estimação, tudo bem, esses mini porcos, assim, tal. Mas um porco numa fazenda, o que o fazendeiro vai fazer? Né? O porco começa a beber muita água, começa a emagrecer, infelizmente o porco vai ser abatido, né? Por isso que eu não fui para essa área de grandes animais, porque eu gosto da medicina mesmo de tratar do bichinho, de gostar do bichinho, né? Aí não tem jeito, tem que sacrificar? Não é que tem que sacrificar, é que o criador lá da Friboi não vai querer ficar dando insulinazinha no cachorro todo dia, no boi, imagine, uma insulina é uma injeção cara, né? Para um ser humano, vamos supor, uma insulina boa, o cara vai gastar R$100 por mês, sei lá, 150 ou 50. Um bovino pesa 600 quilos, o cara tem que tomar 6 vezes mais a dose, proporcionalmente no mesmo tipo de... Então o cara vai gastar R$600 num bovino. Gastaria um bovino de estimação, tal. Mas a nível de... Ou uma matriz... Mas assim é 0,1% certo, que vai tratar, o resto não vai tratar. E essa carne, ela pode ser consumida... pelo ser humano? Pode ser consumida, independentemente do animal ter a diabetes ou não? Não funciona assim. Na fazenda, o cara tem um animal de diabetes, ele tem 1000. Aquilo ali para ele é mais um. Por isso que quem gosta de produção animal, de tal, vai para essa área. Geralmente filho de fazendeiro, cara está acostumado. O cara como eu, que sou de cidade, meu pai tinha sítio e tal, eu pegava aranha, eu cuidava. O doutor Tremura até falou outro dia que o filho dele trouxe uma cobra do exterior no avião, e podia até ter tido problema, e a cobra quebrou a boca na viagem. Aí eu fui lá e fiz um aparelho para a boca da cobra, e a cobra ficou boa, entendeu? Então, assim, quem gosta dessa coisa da ciência tal, geralmente vai fazer pequenos animais silvestres, porque aí você pode usar a ciência. Então, você vai pegar relatos de bovino com diabetes. Deve ter 50 no mundo.
né? Só de cachorro com diabetes, na minha clínica, já tem mais de 300 e cachorros e gatos. Então, não há relato de tratamento, porque é um tratamento caro e as pessoas, geralmente os animais de fazenda, o proprietário não vai fazer. Dr. Carlos Bernardes, quais são os principais sintomas da diabetes? Como que as pessoas devem ser... tem a questão da idade, para aquela pessoa que não tem, que não nasceu com problema. Quais os sinais que a pessoa deve ficar atenta ao perceber e suspeitar de que tem diabetes? Essa pergunta, Guto, é muito importante, porque tem uma grande porcentagem, quase 50% dos pacientes não sabem que são diabéticos, com 50 anos, por exemplo. E esses pacientes, quando começam a ter alguma complicação, é que eles, então, procuram um clínico geral para fazer alguns exames para comprovar essa sua doença. Então, eles podem começar a apresentar emagrecimento, uma poliúria, que a gente chama, começar a urinar bastante, começa a apresentar alteração de visão, pode ter problemas nos membros inferiores, principalmente ao nível dos pés, que estão mais expostos, eles podem ter dor nos pés, alterações ósseas, deformidades ósseas nos pés, e tudo isso já em decorrência da doença do diabetes. O famoso pé do diabético. O pé diabético. Popularmente conhecido. O que é o pé do diabético, doutor? É uma falta de vascularização da extremidade? O pé do diabético, ele perde a sensibilidade, ele tem uma neuropatia diabética, então o pé fica mais exposto aos traumatismos, às vezes como um calçado apertado, às vezes até uma sandália, a tira da sandália, pela fricção já pode dar uma ferida no pé do diabético. Então eles têm que tomar muito cuidado com o calçado. Para cortar as unhas, eles têm que tomar cuidado para não machucar o pé, que pode começar uma lesão. Então eles têm uma neuropatia diabética, uma vasculopatia diabética e tem uma diminuição da resistência à infecção. Então qualquer lesão no pé, qualquer local, ele pode evoluir para uma úlcera e às vezes até para o que é pior, que é uma gangrena, que às vezes o paciente acaba perdendo o dedo, às vezes até o pé. Ou seja, aquela ferida é a porta de entrada para essa infecção oportunista. Para essa infecção, exatamente. Então as pessoas têm que tomar um cuidado muito grande com o podólogo. E a recomendação é procurar realmente um podólogo que é o profissional que treinado para fazer isso. Que tenha uma asepsia bem importante nos seus instrumentos, para evitar que ele tenha então uma infecção no pé. Além dessa questão da preocupação com cortar as unhas, com o calçado, existe alguma recomendação em relação à temperatura? Se o sujeito pode ficar num ambiente mais refrigerado, mais quente, a temperatura influencia também no pé do diabético? Em decorrência da vasculopatia, então o paciente vai apresentar um pé frio. Então diminui a temperatura. Então esses pacientes eles têm que ter uma proteção maior. Às vezes utilizar uma meia de lã quando tiver contato com baixa temperatura, ou for para regiões frias como o Campo de Jordão. Então eles têm que ter um cuidado maior para evitar que essa perda da circulação vire uma alteração trófica, que nós chamamos, uma úlcera ou uma lesão maior. Para o diabético que tem esse problema, o ideal é estar num ambiente mais frio ou mais quente? O ideal é ficar num ambiente mais quente, porque provoca uma vasodilatação da sua circulação. Eduardo Filete, você conhece alguma pessoa diabética? Você tem algum caso na família? É engraçado, eu tinha um tio que começou com problema nas costas e tal, né? E aí ele foi até no Refis São Paulo, que ele é engenheiro elétrico e mecânico, ele é bem relacionado e tal, ele até construiu esses que ficam nos postes, esses tipo... aparelhos ficam no poste, agora eu esqueci o nome da Westinghouse, foi ele que fez essas peças, tudo, ele já está aposentado. Transformador? Transformador. Ele fazia essas peças, ele tem curso na Alemanha e tal. E ele tem bom conhecimento de São Paulo, foi fazer fisioterapia não sei aonde, tal. Aí um dia, isso faz uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu falei, tio, você já fez exame de sangue e tal? Eu faço 6 meses, então o senhor faça. Ele estava com diabetes, deu neuropatia diabetes, estava afetando a coluna dele.
Quer dizer, todo mundo estava tratando com uma fisioterapia, tudo e tal, não estava dando nada, estava piorando. Era uma neuropatia diabética, como o doutor falou agora. Então, é muito comum. E nos cães é mesmo sintoma, o cachorro começa a ficar cansado, mas aí o cara fala, meu cachorro já está com velhinho, mesmo com 8 anos, acho que é normal. Ou está muito quente, ou está muito frio, deve ser o verão, deve ser a chuva e tal. Depois ele começa a emagrecer, depois ele começa, às vezes, o pelo ficar seco, depois ele começa, de uma certa maneira, a ter, por exemplo, a beber muita água. Influencia no pelo, engraçado. Influencia. Curioso. Depois ataca a vista, geralmente dá a catarata, né? Quando ele chega no consultório, logicamente, que é o que eu falei, os grandes animais o proprietário não quer tratar. Os pequenos animais, tem aquela senhora de 80 anos que mora ela e o cachorro. Então no segundo dia ela já te liga, doutor, meu cachorro está alterado. Porque ela conhece, porque ela vive com o cachorro como se fosse o neto dela, o filho dela. Mas tem aquele cara que tem o cachorro no quintal. Ele dá ração, cuida bem, dá banho, leva no veterinário anualmente para tomar vacina, faz tudo. Mas ele não fica 24 horas com o cão. Aí no fim de semana ele percebe que o cachorro bebeu água, tá aparecendo a costela, aí opa, ele leva no veterinário. Quando ele leva no veterinário, ele leva para ver a vista. Só que você faz exame de sangue para ver se você vai operar a catarata, já está com diabetes. E a diabetes, ela dá uma retinopatia, né, diabética. Então, o que acontece? A diabetes dá uma retinopatia. Então, o que acontece? Nós temos a retina fica com problema que se você operar a catarata, não fica uma cirurgia bem feita. Não fica o grau, como está inflamado, você não consegue ter uma boa resolução cirúrgica. Então você tem que primeiro resolver o caso para depois você partir para uma cirurgia, né? Então se você for levar no nosso oftalmologista, aí no Barbosa, no Paulino, no Boá, enfim. No Marcos Alonso. Marcos Alonso, Cotenbuc, qualquer um desses aqui, de Santos, que tem vários oftalmologistas bons, se você for levar em qualquer um desses oftalmologistas, eles não vão operar com catarata, eles vão primeiro tratar, né? Com o ser humano também é assim, doutor? O que eu entendi é que há necessidade primeiro de equilibrar, né, a glicemia ou da pessoa ou do cão, para depois tratar da catarata e de qualquer alteração na retina. E a retina hoje em dia é tratada até com raio laser. Isso, né? se ficar muito inflamada, a retina vai ficar 1 ano com diabetes. No veterinário você não consegue mais operar o cão. Você opera, você tira o cristalino, você tira aquele aspecto de cegueira. Mas o cachorro não fica com um resultado muito bom, né? Tá, às vezes para o dono, o cachorro está enxergando 20%. Você põe para 40%, é bom. Você se frustra. Mas o cachorro, como tem faro, o dono acaba achando que melhorou. Mas você, como médico, fala, puxa, poderia melhorar mais. É como, por exemplo, o médico é obrigado a tirar um dedo. Ele fica, puxa, caramba, eu tentei não tirar, mas tive que tirar um dedo. Mas poderia ser pior, poderia tirar o pé todo. Mas para o médico nunca é bom tirar um dedo, ele quer, não é isso? Quando chega um dedo, dá uma necrose. O doutor Alvarenga não quer tirar dedo de ninguém, ele não quer tirar o pé de ninguém, o vascular não quer. Pô, lógico que ele quer, mas às vezes não tem jeito, né? Então, para o médico também é triste, né? Ah, sim, é claro que a pior notícia para a família que nós temos contato no hospital é informar que ele tem que tirar um dedo ou então até uma amputação de perna. É uma tragédia para a família, para o paciente, mas quando há necessidade de escolher em amputar e ele continuar tendo uma sobrevida, que hoje em dia existem próteses hoje modernas, que a pessoa pode até fazer exercício e correr, e nós temos um campeão paralímpico que ele tem amputação das 2 pernas e é o campeão de corrida. O Pauê? Não é o do atletismo. Mas aqui tem o Pauê também que faz canoagem aqui na nossa. Tive até com ele ontem na rua, quer dizer, dá até palestra sobre motivação. Então tem muitas pessoas aí que vivem bem, né? A evolução da tecnologia em relação às próteses também melhorou a condição, muito, né? Então não é um fim do mundo, isso quer dizer. Então a pessoa pode fazer exercício, pode dirigir automóvel, pode trabalhar, pode voltar ao seu meio social. O senhor falou na questão do emagrecimento. A pessoa, os sintomas... emagrecimento. Esse emagrecimento é rápido? Em quanto tempo a pessoa tem essa alteração no peso? E acredito que seja visível isso, né? Não, é visível o emagrecimento. E a pessoa, como o Filete já falou aqui, tem muita sede, toma muita água, tem necessidade de estar urinando constantemente. E essa evolução... Em torno de 1 mês já se nota que a pessoa perdeu massa muscular. Perde massa muscular ou perde gordura? Perde tudo. Todo o tecido adiposo e a parte muscular também, que a pessoa fica deficiente.
A não ser que, por isso que é importante o diabético sempre fazer exercício, fazer musculação, por exemplo. Não precisa precisa ser um grande atleta, mas tem que fazer exercício. Mas desde que ele saiba que ele é diabético. Quando ele sabe que é diabético, ele tem que fazer exercício físico. Porque no caso, para evitar suas complicações. Isso aí no caso da diabetes tipo 2. Esse emagrecimento que nós estamos falando é quando o paciente não sabe que é diabético, então ele está se alimentando. Ele está comendo. E o organismo dele, pelo seu metabolismo, está dando alteração importante, com aumento da glicemia, e está havendo um distúrbio metabólico muito grande, que a hiperglicemia, essa hiperglicemia que leva a alterações da circulação, alterações da retina, da visão pressão arterial do diabético e da pressão arterial, não. Não. Mas pode levar a alterações da coronária, da aorta abdominal e do rim, pode ter complicações sobrecarregar o rim. Pode levar a lesões vasculares do rim, que é muito importante. E esse paciente pode ir para uma insuficiência renal crônica, que é a necessidade de depois fazer hemodiálise, e é um tratamento longo, e às vezes fica num grupo de transplante, que é difícil, às vezes tem um grupo muito grande e tem que ficar esperando na fila. Então, o ideal é fazer a prevenção. O senhor me corrija se eu estiver errado. A diabetes tipo 1 é a diabetes em que há falta da produção da insulina pelo pâncreas. Então, essa pessoa tem que colocar a insulina no organismo para ela ter esse nível mínimo e o organismo funcionar e metabolizar os alimentos da forma correta. E manter a sua glicemia em níveis normais. A tipo 2 é quando essa pessoa tem açúcar em excesso no organismo. Então ele precisa balancear isso com alimentação, exercício físico e remédio. Exatamente. É a pessoa do tipo 2 que tem erro alimentar, então ele vai sobrecarregando o pâncreas e o pâncreas vai tendo degeneração de tecido e vai produzindo menos insulina, então vai aparecendo o diabetes mellitus. Hoje em dia, nos Estados Unidos, tem estudo até, se não me engano, de dispositivos que eles colocam na pessoa, e no momento que a glicemia dele altera, esse dispositivo injeta insulina no organismo dele. Automaticamente. E evita daquela injeção, que é claro que é importante, e até já foi colocado aqui para o filete, e são caros, os medicamentos caros, em decorrência da sua industrialização, e estão aparecendo cada vez medicamentos mais modernos e melhores. O Dr. Carlos Bernardes tocou na questão, você levantou a questão da amputação. Nos animais, a amputação também acontece, mas há também próteses hoje para o animal, ou para o animal ficar mais difícil? Não, existe, né? É que, por exemplo, às vezes você vai, vamos supor, você tirar um dedo do animal, por exemplo, eu tirei um dedo semana passada por um osteosarcoma. É um tumor que tinha no dedo do animal. Eu tirei dois dedos. Cachorro? Cachorro, Rottweiler. Faz uns 20 dias. A semana passada foi tirar os pontos. Está perfeito. Ele com as duas dedinhos que sobrou, mais o coxinho plantar, ele está andando perfeito. Bom. Então não há por que pôr prótese, né? Porque nós temos que lembrar sempre que o ser humano é bípede. Nós temos duas, né? O animal, ele é quadrúpede. Por isso que chama atenção quando você vê um cachorro mancando na rua e a pessoa ficou mancando e tal. Às vezes o ser humano, você vê que na rua tem um monte de gente manca, né? É. Mas o cachorro, ele vai tirar a pata. Porque ele prefere... O que você prefere? Um carro com o pneu furado ou um triciclo? Se você tiver que dar uma fuga, tem um carro com pneu furado ou um triciclo, você pega o triciclo. É. Né? Ou seja, então o cachorro, ele tem os problemas articulares no cão são graves, por quê? Porque na maneira que ele tem 4 patas, se tiver uma dorzinha de nada, ele não vai mancar, ele tira a pata do chão. E quando ele tira, dá atrofia muscular. Então, se pegar um cachorro com 1, 2 meses com atrofia muscular, é ruim. Por quê? Porque não tem como você fazer fisioterapia no cachorro. Você não vai fazer o cachorro fazer musculação? Até tem, mas... É difícil. Difícil. Pega um cachorrinho Lhasa Apso, Maltês, Piquinês, Yorkshire, ele vai querer fazer exercício? Não vai. Se for um filo, um Rottweiler, você ainda pode tentar alguma coisa. Mas é mais difícil, né? Então, o que acontece? Fica difícil. Então, essa parte é muito importante. Então, o problema de você colocar uma prótese é que tem uma parte de fisioterapia, por exemplo, Quando o Gans tem problema no joelho, ele no primeiro dia, segundo dia, ele já estava fazendo exercício, chorando, porque você pega um cachorro, você faz a cirurgia de joelho, você sabe que ele vai ficar 15 dias, um mês
com aquilo, vai atrofiar a musculatura e tal. Então você tem que ter um planejamento estratégico bom, um cachorro que vai andar na areia depois, que ele vai fazer alguma coisa com o cliente, porque não adianta você ser o melhor cirurgião do mundo, né? E você, de uma certa maneira, primeiro, eu adoro fazer cirurgia, fazemos várias cirurgias, entendeu? Mas você faz cirurgias e se não tiver pós-operatória, a cirurgia fica perfeita, mas não fica bom, né? É o caso da catarata, o cachorro chega com o olho branco. O cristalino branco, que se você faz a cirurgia, o cliente fica maravilhado, porque ele começa a ver o cachorro dele normal, sem aquele branco nos olhos. Você esteticamente vai dar uma remediada. Esteticamente fica lindo, o cachorro fica lindo. Fica lindo. Só que mas, às vezes, o cachorro continua batendo nas coisas ainda, né? E o dono relata para você. Então, você não pode operar um cachorro diabético. Depende de uma certa idade, se ele tiver 14, 15 anos. Às vezes, o olho já é, por exemplo, de um cachorro com 14, 15 anos, é uma pessoa com 120 anos. Lógico que é uma pessoa que não trabalha, não paga imposto de renda, não pega trânsito, não se aborrece. Então, a pessoa durou 120 anos, né? Só que aquele órgão já está cansado, né, Guto? Então, para você regenerar aquilo ali, então você tem que ter muito cuidado nas operações, no critério. Se você vê uma cirurgia normal, castração, limpeza de tártaro. Limpeza dentária, remoção de tártaro, isso aí tudo bem, né? Só fazer uma boa anestesia, um exame cardiológico, exame de sangue e tal. Agora, cirurgia de ligamentos e articulações e visão, você tem que saber o que você vai fazer para deixar o cachorro pelo menos 50% melhor, né? Senão não compensa. Doutor Carlos Henrique Bernardes, o senhor falou da amputação. Em que casos que a amputação ela é recomendada? E qual é a avaliação que o médico tem de fazer para realmente tirar determinados pedaços ou partes dos membros inferiores, que é onde se acomete mais as doenças? Qual é o critério usado? A amputação ela só acontece em último caso ou ela é recomendada em situações em que, olha, se não amputar, não vamos deixar esperar? Como é que funciona esse critério? Essa pergunta é muito importante, viu, Guto? Porque dependendo do grau de comprometimento do paciente diabético, por exemplo, se ele tiver um estágio que ele tenha dor, a sua caminhada, que ele não consiga dar nem 10 passos, ou não consiga nem andar um quarteirão, 50 metros. Então, há necessidade, o cirurgião vascular pedir um exame para ele, que é o ecodoppler colorido, que é o exame que não é invasivo, é um ultrassom, não prejudica nada para o paciente, não provoca dor, nada. Ele nos dá um resultado muito eficiente do ponto de vista para se ter uma ideia como é que está a circulação periférica desse paciente. E conforme a sua circulação e o local da obstrução que está prejudicando a circulação desse paciente, nós temos recursos de cirurgia convencional, que seriam as derivações, as pontes. Como é feita no coração, pode ser feita também nos membros inferiores, dependendo do local que está obstruído, faz uma ponte do local bom para o local abaixo do local que está obstruído. E com isso leva mais sangue para a extremidade e salva a extremidade do membro do paciente. E pode ser feito também, hoje em dia existem os métodos endovasculares também, que podem ser feitos em obstruções de pequeno comprometimento de centímetros na artéria. Por exemplo, se for de uns 2 centímetros, então através de cateterização, como é feita colocação de stent na coronária, pode ser feito também nas extremidades inferiores. Aí coloca, por exemplo, você vê no ecodoppler que só está um pouquinho comprometido aqui. Aí você fala, puxa, aí você pode tentar colocar ou você faz o catéter para você tentar desobstruir, ou faz o apoio stent. Faz a desobstrução e coloca o stent para evitar que volte a obstruir. Aí tem uma chance boa tem uma chance legal de não perder não perder a extremidade. Mas se tiver uns 10 centímetros já sem circulação, já fica bem mais comprometido. Se ele tiver mais que 10 centímetros, aí é bom fazer uma ponte. Quando há ainda, se o paciente não tiver nenhuma alteração trófica seria uma gangrena importante, então dá para ser feita a revascularização. Aí se tiver, por exemplo, se não tiver nenhuma obstrução muito grande, você pode fazer a revascularização, tudo. Mas se tiver a gangrena, aí já não tem como, porque já está necrosada aquela região. Está necrosada aquela região. Aí essa necrose vai subir, né? Colocou bem, quer dizer, você tirou
uma parte do cachorro, o Rottweiler, que é um cachorro de grande porte, e ele ficou bem. Quer dizer, se você tirar um dedo também do pé do paciente, ele vai ter condição de continuar a sua vida normal. Mas é uma decisão rápida, né, doutor? O cirurgião tem que resolver rapidamente, porque essa gangrena pode evoluir para uma infecção e atingir todo o pé do paciente. Nós já tivemos paciente que nos chega no hospital, ou chega até em consultório, que já está com o pé todo comprometido. O pé que eu digo, o dorso do pé, a planta do pé. Mas já chega, já chega com gangrena, com infecção. Com uma cor, já chega aquela cor mais escura. Escura, preta mesmo. Exala algum cheiro? Cheiro forte pela infecção, geralmente é pseudomonas. É diabetes, doutor? Sempre é diabetes ou tem outras causas assim? Isso é uma boa pergunta também do Filete. Assim, quando a pessoa chega lá, por exemplo, com esse pé, geralmente é o cara que fumou muito, diabético, que bebeu ou tem outras bastante. Causas? Pois é, além da causa do diabetes, que é cerca de 25% dos pacientes que tenham obstruções com arteriosclerose obliterante da sua extremidade, eles são diabéticos. Agora, tem muitos pacientes que não são diabéticos, que são fumantes. O cigarro acelera o processo de arteriosclerose pela nicotina. Desculpa interromper, doutor. Só para o nosso telespectador entender, explica rapidinho o que é o processo de arteriosclerose. Arteriosclerose, então, é um acúmulo de gordura no interior da artéria. Perfeito. Em decorrência do aumento do colesterol e de triglicérides. Então, essas substâncias lipídicas que nós chamamos, então pode levar a essa doença que é degenerativa, que nós chamamos, então, da artéria. O sujeito que abusou muito do tabaco, ele vai ter mais propensão, vai ter mais dificuldade, se ele tiver o diabetes, em se salvar, digamos assim. Se o paciente for diabético e fumante, é pior ainda, que vão acumulando os riscos, né, que a pessoa tem. 25% são diabéticos. E os outros 75% acima são o quê? Não, 25%. São pacientes com arteriosclerose, são diabéticos, 25%. Tá o pé escuro. Os outros eles têm patologias por alteração lipídicas, por causa do colesterol e dos triglicéridos altos. Então eles podem evoluir. E pode ter ascendentes que predisponham essas pessoas. Genética. São pessoas genéticas, são pessoas, às vezes, que não fazem exercício nenhum, têm vidas sedentárias. Então, é genética, obesidade, as lipidemias, né? Por exemplo, o triglicéridos alto, o colesterol alto. Erros alimentares. E o meio ambiente mais erros alimentares. Sedentarismo, fumo, bebida e a diabetes. Se tiver um ou mais fatores, pior ainda, né? Aí piora mais ainda os fatores de risco, exatamente. Então, o importante é fazer a prevenção, evitar que chegue a uma gangrena. E essa gangrena, às vezes, infelizmente, tem que ir para uma amputação. Eu tinha uma namorada que, quando brigava comigo, ela era fumante. Quando ela brigava comigo, ia fumar, porque eu sabia que eu não gostava, né? Aí um dia eu levei ela no Butantan. Aí eu mostrei para ela, eu gosto de Butantan, esse negócio de cobra. Eu e meu irmão, a gente pegava cobra, escorpião quando moleque, levava para o colégio e tal. Aí o que aconteceu? Eu mostrei um pé todo necrosado para uma picada de uma cobra. Aí eu falei, isso aí também dá para quem fuma também. Fuma, estresse, colesterolzinho alto, aquele pé. Aí ela falou, não, isso não dá não. Aí passou o patologista lá da Butantan, eu me apresentei como veterinário e tal. Meu bisavô foi fundador do biológico, né? Foi fundador do Instituto Biológico, então eu já tinha uma certa ligação ali, já fiz estágio no Butantan e tal. Aí eu já conhecia os caminhos lá, aí eu perguntei e falei, isso aí é a necrose, que dá muita mulher que toma pílula, fuma. Meu Deus do céu. Senhores, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, o TV Com Debate volta em instantes. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas. Nosso programa busca trazer à nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade, os mais variados possíveis. Com certeza, você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo. Olá amigos, hoje vim falar do curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, salas climatizadas, totalmente apostilado. Você que gosta de cão, gato, peixes e aves, ou até mesmo de uma cobra, de um escorpião, venha fazer parte da nossa família. Maiores informações, 32275770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filete.com.br. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. No mundo globalizado dos negócios, a informação tem valor estratégico. Programa Hora dos Negócios, inédito toda terça-feira às 10 da noite, com reprises aos sábados, meio-dia, aqui na TV Com. TV Com Debate está de volta. Hoje nós recebemos o médico da Santa Casa de Santos. Ele é chefe do setor de cirurgia vascular da Santa Casa de Santos, Dr. Carlos Henrique Bernardes e Eduardo Filete. Hoje nós discutimos o diabetes. Sábado, dia 14, é o Dia Internacional de Combate ao Diabetes, por isso que nós estamos nos antecipando e fazendo esse programa especial para tentar passar o máximo de informação a você, telespectador. Se você já é diabético, cuide-se. Se você não é diabético, também cuide-se para não adquirir a diabetes do tipo 2, que é aquela que causa a descompensação da glicose no organismo. Dr. Carlos Bernardes, alimentação, mais exercício físico e morar na Baixada Santista. Essa é a receita para se evitar o diabetes? Lembrando, tipo 2, que é aquele que a gente adquire ao longo da vida?
A nossa cidade é privilegiada, né? Que nós temos aí o Jardim da Praia, que é extenso, então a pessoa deve fazer pelo menos uma caminhada. E eu acho que todos esses itens que você colocou são importantes para evitar que o diabetes piore as condições clínicas do paciente e ele entre num equilíbrio da sua glicemia. O que provoca complicações no paciente diabético é o distúrbio glicêmico, a hiperglicemia. A hiperglicemia que é a descompensação, do metabolismo da insulina no organismo. Da glicemia. Doutor Eduardo Filhote, você mora em Santos, você pratica esporte, você tem uma alimentação regrada? A gente tenta ter, né? Por exemplo, eu não tomo refrigerante, mas eu assim, tento ter, né? Mas assim, eu gosto muito de doce, eu gosto de doce, né? É assim, tipo assim... Que doce que você mais gosta? Desculpe a curiosidade. Amendoim. Amendoim? É, justamente que pode ter aflatoxina que pode dar problema. Eu sou agora, ultimamente, eu tô aficionado pelo MM. Eu como bem, mas eu como usadinho, eu gosto de uma gelatina, mas não como em excesso, assim, mas eu gosto, né? Conseguiria viver sem, por exemplo? Se eu almoço e não como um docinho, assim, um negocinho, parece que faltou alguma coisa, como aquele cara que gosta de tomar um café, sabe? Mas talvez porque eu fui habituado assim, sei lá, mas... É pouco, a minha glicose está 85 e tal. Lembrando que a insulina, além de ser um hormônio que queima, que é produzido no pâncreas, né, que queima a glicose, ele também leva a energia para dentro da célula, né? Então, por isso que o cachorro com diabetes, a pessoa, fala assim, poxa, mas se eu tenho uma hiperglicemia, muita glicose, isso é a pergunta que eu faço na prova da biologia. Por que a pessoa, ou o cachorro, porque eu dou fisiologia médica comparada, né? É fisiologia médica, mas como eles são biólogos, antigamente as pessoas davam... O Eduardo Paulino, o Kutenbuch, o professor Klaus, eles davam aula de fisiologia humana. Quando eu entrei como assistente 4, aí eu fui subindo, assistente 3, 2, aí fiquei titular. Então o que aconteceu? Eu mudei. Eu fiz a fisiologia comparada, que eu comparo o ser humano, né, com os animais e tal. Então, no caso da diabetes, a glicose também ele ajuda a glicose a entrar na célula. Se você não tem transportador de glicose, você tem um monte de glicose, mas ela não entra na célula. E aí você fica cansado também, né? Porque a insulina, além dela queimar, ela transporta, né? Então esse é o problema, que ela transporta não só a glicose, como aminoácido e tal. Por isso que algumas pessoas, alguns tratamentos tá aí, erroneamente, as pessoas tomam insulina, né? Para emagrecer ou para ficar mais forte. Porque a insulina, ela queima a glicose, também ela leva a energia para a célula. Mas pode dar um problema gravíssimo, essa insulina numa superdosagem e tal, que a gente vê em umas revistas aí e tal. Mas a insulina é um hormônio importante, porque ela, além de queimar a glicose, ela também transporta a energia, aminoácidos e tal. Se você não tem transporte, como é que chega na célula, né? Doutor Carlos Henrique Bernardes, o senhor também gosta de um chocolatinho? Senhor, como é que está a sua glicemia? Está em ordem? Olha, a minha glicemia está batendo na trave. Tá. Mas eu tenho controlado... É um cento e pouco? É 100 e pouco. Porque hoje em dia, segundo o endocrinologista, tem que ter abaixo de 100. A minha está em torno de 120. Por aí. Cada vez eles abaixam cada mais, vez né? Eles vão diminuindo mais. Cada vez o colesterol era 140, depois 120. Agora ficou 100, né? Porque cada vez a Sociedade Cardiológica Americana, a Sociedade de Endócrino, ela vai diminuindo mais os índices, né? Mas eu tenho feito exercício, musculação com o professor Juarez, você conhece o Juarez? Opa! O grande Juarez. No Mahat. É cliente lá com os bichinhos, a esposa dele. É cliente do Juarez. Então. O Juarez, sabe que o Juarez era professor de Taekwondo, né? Sim. Juarez, então, a academia dele, então, depois daquela situação toda, já está reaberta ao público. Já está reaberta ao público. Muito bacana saber disso. Só que o PSB não pagou, né? Não pagou. O PSB falou que ia pagar. Eu acho uma vergonha. Sabe por que é uma vergonha? Vamos trazer o professor Juarez aqui ao nosso programa para a gente conversar com ele. Sabe por que é uma vergonha? Isso aí tem que falar que é uma vergonha. Você vê, o PROS comprou um helicóptero. O PROS comprou um helicóptero, né? Se fosse um partido igual o PMDB e tal, comprava um jato, né? Ou daqui a pouco eles compram até o Maracanã, como falou o cara da rádio agora, da rádio tal. O PROS comprou um helicóptero, certo? 20 milhões. Certo? Pô, o PSB é um partido enorme, né? Pô, errou, querido, errou. Paga e aciona na justiça a dona do jatinho, do avião. Vê se, então, é a mesma coisa que eu estava pensando hoje. Nós temos tanta obra parada no Brasil. É verdade. Deveria ser igual nos Estados Unidos. Aqui nós estamos marcando bobeira. Nós, população, temos que exigir. Tem uma obra, faça seguro.
Por exemplo, você não tem o seu carro com seguro? Aqui vai ser, quem vai construir o canal de Santos vai ser a engenharia XM. Vai fazer um seguro, que vocês vão acabar, nós queremos receber o dinheiro de volta. O que faz? Aqui em Santos não está acontecendo muito isso, mas em casas, né? O cara constrói, para no meio da obra. A empresa faliu. E não tem garantia nenhuma. Tem seguro. Mas a empresa não tem garantia, então nós não vamos fazer obra com você. Você tem, quer dizer, para você comprar uma casa, você tem que ter lastro. Para você pegar um empréstimo, você tem que ser lá. A empreiteira vem aqui, não tem lastro nenhum, faz a obra então no Brasil nós temos que exigir seguro. Esse avião não tem seguro, o PSB paga. Agora, o PSB falou que ia pagar, não pagou. Eu acho que 10 milhões para um partido, que não ia nem gastar isso, é mixaria. Certo? A verba partidária é muito maior. Se o PSB viesse aqui, nós estamos pagando, ia ganhar muito eleitor. Fala, pô, o partido paga. O que não pode é as pessoas que tiveram casas, as vidas totalmente viradas do avesso, paguem essa conta, né? Não, eu acho que essa colocação do Guto e do Filete tem razão. E eu gostaria só de fazer um comentário aqui, dizer que Marina, minha esposa, e eu tivemos um gato, e gostaria de dizer que o Dr. Filete é um grande cirurgião. Salvou a vida do gato. Salvou a vida do nosso gato. Ele brigou contra o gato, ficou com uma panela na cabeça, e o Dr. Filete conseguiu fazer uma cirurgia plástica. Deu a 8ª vida para o seu gato. Sobreviveu ainda uns 5 anos conosco. Não, assim, parabéns. Que ano foi essa situação? Eu também tenho muitos clientes. Eu também tenho muitos pacientes que os donos dos animais são clientes seus, é a mesma maneira que eu fico contente. E quando eu tenho alguma dúvida sobre vascular, eu sempre recorro, e eu acho que o veterinário só vai evoluir porque a gente mexe com endócrino, vascular, tal. Então, se eu colocar qualquer médico humano para mexer com tantas especialidades como veterinário, ele não vai conseguir. Então, a gente tem que recorrer ao médico, porque, logicamente, que a gente tem que ter esse conhecimento, saber o que nós estamos falando, como eu estou demonstrando aqui, mas a medicina está um pouco mais evoluída em cada área. Então, você vai lá, tem uma dúvida específica, você pergunta para o médico, estuda, para você poder chegar pertinho da medicina, né? Porque você não vai poder ser 30 especialidades, mas você pode ser um pouco melhor em cada uma delas, né? É verdade. Foi uns 8 anos atrás que teve esse gato. O gato não estava para morrer. Ele não chegou, mas a cirurgia era complicada porque estava muito tecido moído na cabeça. Ele não ia morrer, mas para ficar bonitinho tem que fazer um trabalho. Esteticamente teve que fazer teve que dar uma caprichada. O diabetes, doutor, ele é, como a gente já falou aqui, ele é silencioso. A gente já mostrou que, vocês já disseram sintomas. Agora, a medicina, o avanço da biomedicina, da genética, vocês acreditam que pode ser desenvolvido algum tipo de, ou por meio de célula-tronco, ou algum tipo de droga que a pessoa, detectado, por exemplo, a diabetes do tipo 1, no bebê, uma hipótese, ainda na gestação, olha, essa criança vai ser diabética. Durante a gestação, essa criança já ser submetida a algum tipo de tratamento e ela não nascer com a diabetes tipo 1? Vocês acham que a medicina chega lá? Bom, existem pesquisas hoje em dia bem avançadas, principalmente nos Estados Unidos, né, aqueles países mais que têm já uma tradição em pesquisa científica, a Inglaterra, França e esses países aí que já têm uma tradição. E eles estão constantemente fazendo estudos no sentido de melhorar a sobrevida da pessoa. Como já melhorou muito, né? A nossa sobrevida agora são 75 anos. Na década de 50 eram 40 anos. Então já houve um progresso muito grande. E eles estão estudando, estão tentando encontrar células-tronco que já têm sido utilizadas. Em alguns casos ainda não está só em alguns casos experimentais. Por exemplo, o paciente que tenha obstrução arterial nos membros inferiores estão utilizando a injeção de células-troncos e tem melhorado bastante, mas ainda está em pesquisa ainda. Porque o único problema da célula-tronco, pelo que eu tenho acompanhado, é que o pesquisador não consegue controlar. A célula-tronco começa a aumentar, a se multiplicar, aumentar, por exemplo, a vascularização, mas não consegue parar essa multiplicação das células-tronco, para esse processo. Não tem um meio de bloquear. É o mesmo problema dos diabéticos. Então, estão estudando estudos de células sadias do pâncreas, que eles estão
produziriam a insulina, então eles estão tentando também ver se eles chegam, pelo que eu saiba até hoje, não li nenhum artigo científico. Não sei se o Filete já leu alguma. Mas você acha que chega lá, a medicina vai ser capaz geralmente, a pesquisa era em cachorro, agora eu não sei se... O pâncreas é um órgão que tem a parte endócrina e exócrina, né? Ele produz também o glucagon, que é um hormônio que quando você come muito... Desculpa, quando você está numa maratona, não sei se tinha aquela foto que passava na Record, aquela filmagem da mulher chegando toda torta na maratona. Olimpíada, né? De Los Angeles em então, 84. 84, Olimpíada de Los Angeles. Suíça, corredora suíça. Suíça, então. Ela ali estava com o glucagon no elevado, porque é um hiperglicemiante. Então, senão todo mundo morria, né? Qual a diferença para um passarinho também nessa área? Se pegar um passarinho na mão, ele vai bater o coração, quando acabar a glicose, ele vai morrer. Certo? Nós temos o pâncreas que ainda consegue jogar a glicose na circulação pelo glucagon, como cada um chama, que ele consegue, é um hormônio hiperglicemiante, né? Então o pâncreas tem que estudar ele direitinho, porque ele tem essa função, tem a função também do suco pancreático também, né? Então, ele tem a função endócrina e tem a função exócrina do suco pancreático, que vai ajudar como desengordurante no intestino e tal. Então é um órgão, talvez o pâncreas seja o órgão assim, que a gente ainda falta... que é algum... Da importância devida que ele merece. Não, todo mundo sabe da importância, mas é o órgão mais difícil de ser localizado no ultrassom. Ultrassom, o rabo, a cauda é difícil de ser localizado. É um órgão que, por exemplo, se você tiver um problema tumoral, teve o dono da Apple, né? O dono o Steve Jobs, né? Ele morreu com o tumor do pâncreas, com todo o dinheiro que ele tinha no mundo. Se fosse fígado, ele fazia um transplante de fígado. Você entendeu? Quer dizer, o pâncreas é um órgão assim que a gente tem que cuidar muito bem dele, porque é um órgão que, quando tem problema, geralmente é complicado, porque você vai para uma diabetes, você vai para um problema de tumor, né? Então é um órgão muito precioso, né? Então, por exemplo, quem nasce sem o pâncreas, existe caso de pessoas que nascem sem o pâncreas ou não? Que eu saiba, até hoje nunca vi. Não, se ele nascer sem o pâncreas, ele é incompatível com a vida. Não tem como a pessoa sobreviver sem o pâncreas. Sem pâncreas, sem fígado, coração, pulmões, não tem como. Rins, não tem como. Baço, tudo bem, mas pâncreas não tem como. Como é que você vai ter controle da regulação da glicose? Não tem como. Então, é um órgão vital. Se a pessoa não tiver, morre. E é difícil mesmo de fazer o diagnóstico, como o Filete comentou aqui, e existe mesmo muitas complicações muito graves quando o pâncreas ele é afetado por algum tumor e o seu diagnóstico, apesar de hoje em dia ter a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, mas às vezes é difícil mesmo fazer o diagnóstico de um tumor de pâncreas. A pessoa chega lá, doutor, eu fui diagnosticado num outro veterinário com uma pancreatite, né? Uma pancreatitezinha. Eu falo, ó, não existe pancreatitezinha, não. Pancreatite sempre é ruim, porque, por exemplo, se às vezes o pâncreas não está funcionando, não tem suco pancreático, não emulsifica gordura, o que acontece? O animal com uma pancreatite pode ficar 15 dias sem comer, você colocar ele no soro, ter que dar enzimas pancreáticas, muito trabalhoso o tratamento. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Carlos. Por favor, esteja à vontade. Quando, por exemplo, o veterinário, vamos supor, ele diagnostica diabetes, ele vai lá pegar insulina, ele acha que a insulina humana não é tão boa, a melhor insulina para os cães é a suína, para o gato é a bovina, então a gente vai estudar quais as insulinas melhores para usar e tal. Quando chega uma pessoa que tem que fazer uma amputação, né? Ela chegou lá com o pé necrosado, o médico ele faz milagre, mas o impossível só Deus, né? O milagre o médico faz, né? Milagres faz, mas o impossível só Deus, né? Então o que acontece? Chegou lá, vai ter que amputar. E ele é um diabético. O próprio vascular cuida da diabetes ou o endócrino tem que participar ativamente desse processo? Bom, essa pergunta aí é muito importante. Porque, na verdade, só que eu quero perguntar, às vezes a família, nunca vi falar mas às vezes a família, eu já escutei, não do senhor, mas assim, teve que tirar a perna do meu pai, o vascular e tal. Eu falo, veja bem, o vascular não tira a perna de ninguém, né? Quem tira a perna é a patologia, né? Não é o filete Bem observado. Não é o filete que teve que suturar a cabeça do gato. O gato brigou contra o gato, foi lá, nós fizemos uma cirurgia plástica e deixamos o gato bom. Tipo assim, a obrigação nossa é essa. Mas eu não sou gato para brigar contra o gato, né? Eu não fui. Então o doutor, ele não é o responsável por aquela perna estar necrosada. O responsável é o que o cara fuma, o problema genético dele, infelizmente, má alimentação, pouco sono, sedentarismo e tal. Aí chega a pessoa lá, né? Aí o cirurgião tenta preservar. Puxa, o dedinho só, ele vai tentar. Só que de 90% ele preserva, mas 10% ele não consegue. Aí a família, poxa, doutor, mas o senhor falou que ia tentar, não conseguiu, aquela coisa toda, um estressadinho e tal. Quem cuida?
é o médico, tá? Porque se o endócrino não tiver também muito bem correto no tratamento, piora para o vascular, né? Como é que fica essa questão aí? Não, o paciente diabético, ele tem que ser tratado por uma equipe. Então, tem o cirurgião vascular, tem o endocrinologista, que o endocrinologista vai controlar a glicemia desse paciente, vai controlar a sua dieta, vai orientar o que for necessário na parte clínica desse diabético. O que ocorre muito, que nós temos observado, esse paciente diabético geralmente emagrece muito, como nós já comentamos, por causa do seu distúrbio metabólico, não se alimentam bem por causa da sua doença, às vezes eles têm um pouco de depressão. Então, os endócrinos são importantes, às vezes, de indicar a sustagem para esses pacientes, para melhorar o seu estado geral. Porque se não melhorar o estado geral, como você colocou bem, o paciente inexoravelmente vai acabar complicando a sua extremidade. E o goleiro que vai segurar, o goleiro é o quem é o segura vascular, o rojão né? é o vascular. O vascular que segura o rojão, né? Vai Entendeu? segurar o rojão. Porque o vascular, é claro, que chega no momento é que tem que decidir o que vai fazer com aquela extremidade do paciente. Então, mas muitas vezes o cara chega para mim e fala, pô, mas o médico teve que tirar a perna do meu pai. Não, o médico não teve que tirar a perna de ninguém. O teu pai chegou com a perna necrosada e o médico foi obrigado a... Então, não pensa que ele chegou para a mulher dele na sexta-feira à noite contente. Olha, tirei a perna de um cara. Ele não chegou contente, Lógico. não. Ele chega contente quando ele põe uma glicosezinha num vasinho de uma menininha novinha e a perna fica bonitinha. Ele fica contente quando ele salva, quando ele faz um tratamento e consegue revascularizar aquela perna. Ele não fica contente de tirar a perna de ninguém. Uma cirurgia cruenta, uma cirurgia chata, entendeu? Que o cara não é legal. Né? Mas ele é obrigado a fazer. Só que eu falei, o médico vascular não gosta de tirar a perna de ninguém. É que ele é necessário. Porque às vezes a pessoa fala assim, doutor, o meu cachorro ficou com sequela. O senhor deixou ele... Não deixei ele com sequela. Você não vacinou o seu cachorro, o cachorro pegou uma sinomose, Deus ajudou a curar o cachorro que podia ter morrido e ele ficou com sequela. Mas a culpa foi quem? Do Teletubby que não vacinou. Ah, como assim? Eu mandei carta para você, não mandei carta? Você vacinou aqui, eu mandei carta. Você pegou a carta, rasgou. Mas eu não tive dinheiro. Bom, então você tem que culpar o teu patrão, a Dilma, o desemprego, não vai me culpar. Eu ainda salvei seu cachorro. Só que a bola bateu e pegou na trave. Mas eu ainda salvei. Quer dizer, Deus ajudou, eu salvei. Agora, quem não vacinou foi você. E quem trouxe ele com a doença foi você. Eu não sou sinomose, não sou vírus. Eu falo para o cliente, se eu fosse vírus, eu não estaria aqui. Certo? Então, quer dizer... Estamos chegando no minuto final. Hoje tem Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, eliminatórias da Copa. O que o senhor acha do jogo de hoje? Volta do Neymar à seleção depois da suspensão. Qual o seu palpite, doutor Carlos Eu acho Bernardi? o seguinte, hoje em dia, time de futebol tem que ter um excelente preparo físico. Se eles estiverem correndo o tempo inteiro, o primeiro tempo, o segundo tempo, Neymar estiver jogando como joga no Barcelona, eu acho que o Brasil vai ganhar hoje. O senhor arrisca o palpite? 2-1 pro Brasil. 2-1. Eduardo Filete, hoje um bolão mais do que especial, você deu sorte, hein? Que o jogo do Brasil na quinta-feira e você hoje participando aqui do nosso programa. Eu acho que ou 2-1 ou 2-2. Eu acho que dá empate. Hoje dá empate. Mas o Brasil não perde lá no Monumental de Núñez. Logicamente que igual Palmeiras, Santos e Palmeiras. Eu falei que ia ser 2-1 aqui. E foi 2-1 pro Santos. Mas logicamente quando o Santos perdeu aquela chuva de gols, eu queria que fosse 5-1. Né? Até porque eu estou com medo do Palmeiras, eu estou com medo que o Palmeiras começa a perder do Vasco, começa a perder todo mundo, vai pôr até o presidente Paulo Nobre dentro do gol, na Vila Belmiro, você entendeu? Eu estou preocupado, se o Palmeiras começasse a ganhar, eles iam achar que eles são mais do que são, embora eu respeite muito o Palmeiras. Agora eles perdendo, eles vão fazer aquela retranca, né, que não vão nem dar fair play pro Santos, entendeu? Então, o Brasil não perde. Brasil, Dr. Carlos Bernardi, 2-1 Brasil, 2-2 ou 2-1 Brasil? Vitória do Brasil ou empate? O Brasil não perde. Eu não perde o Brasil. Maravilha. Eu acho que dá empate também. O meu placar é empate, mas eu vou torcer para o Brasil ganhar, é evidente, né? Lógico, vamos torcer para ganhar. Telespectador, muito obrigado pela sua audiência, melhor dizendo. Muito obrigado pela sua paciência em ter aqui nos assistido. Esperamos que o programa de hoje tenha tido a orientação necessária. O TV Com Debate volta amanhã, ao vivo aqui pela TV Com. Um abraço, tenha uma boa noite. Vamos torcer para o Brasil e até lá.